Ok, seja bem-vindo, gente. Hoje, nossa sexta reflexão, então parabéns para você, parabéns para mim, para nós. Fomos resilientes, persistentes e chegamos no meio da nossa caminhada de 12 capítulos em Daniel. Hoje é o capítulo 6. Espero que Deus tenha te abençoado até aqui com ensinamento, com ministração e transformação no seu coração, na sua mente. Bom, se nós pegássemos, pastor Sandro, do capítulo 1 até agora, eu resumiria em duas coisas para nós continuarmos. Aprendemos duas coisas no capítulo e aqui até aqui. A primeira delas, o livro de Daniel nos ensina que existe o reino de Deus eterno e existe o reino do diabo deste mundo, da cultura babilônica falsificado, caído. Aquilo que Deus produz e faz de forma perfeita e eterna, o diabo vai falsificar para tentar nos aprisionar, nos escravizar, para que nós não sirvamos o reino de Deus eterno, com seus deuses, com suas leis, com seu formato. A segunda coisa que aprendemos com Daniel é como nós respondemos à vida, quando nós não temos uma vida que nós gostaríamos de ter. Daniel nos ensina. Por exemplo, Daniel tinha a família que gostaria de ter? Não. Por quê? Porque foi castrado. Daniel tinha a comida que gostaria de ter? A dieta que gostaria de ter? Não, porque foi imposto a ele uma dieta diferente. Daniel estava na cidade que gostaria de estar? Não, porque ele foi levado como escravo. Daniel, fez a faculdade que gostaria de fazer? Não, porque ele foi obrigado a fazer a faculdade na Babilônia. Daniel nos mostra como responder à vida quando ela não está da forma que nós planejamos. Como nós respondemos quando o nosso casamento não está do jeito que nós gostaríamos de estar. Como nós respondemos, por exemplo, quando nós não temos o emprego ou o salário, a conta bancária, a saúde, os amigos, a aceitação que nós gostaríamos. A verdade é que Daniel nos ensina, nós precisamos ter, como falamos até aqui, nós precisamos ter o Espírito Santo e sermos cheios dele. E manifestar esse Espírito de Deus e os seus dons e o seu fruto. Para que então possamos, com esse Espírito, refletir a Cristo quando nós estivermos sob pressão na cultura. Então vamos hoje ao capítulo 6, o tema que temos é esse que está aí, o leão da tribo de Judá e a cova dos leões. Hoje é aquele texto, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia e o mais querido do livro de Daniel. Nós gostamos disso na história de animais, de leões, de peixes, e contamos a história de Jonas, de Davi, contamos a história de Daniel, estamos com os nossos filhos na cama à noite, lemos a Bíblia, histórias que tenham animais. Mas você verá hoje que a história que Daniel nos conta nesse capítulo 6 é mais do que aquilo muitas vezes que nós temos como verdade. Por exemplo, a história não se encerra, por exemplo, ali com Daniel livre da cova dos leões e se encerra a história. Tem mais coisas que nós obtínhamos dos nossos filhos para não causar terror neles. Há uma segunda coisa que nós não observamos, é que entre o capítulo 1 e o capítulo 6 se passam 70 anos. Ou seja, aqui Daniel tem em média 80 a 90 anos de idade. Ele é um senhor idoso, possivelmente de andador, muleta, quando é jogado na cova dos leões. Ele não é um jovem, não é um adolescente. E a terceira coisa aqui fechamos o capítulo 5, aonde os medo-persas, através do reinado de Dario, quando Belsazar estava dando uma festa, veio aquela visão onde um dedo escreveu e todos ficaram atônitos. Daniel foi chamado já idoso, com 70 anos de idade, 75 anos de idade. Ele interpretou aquele evento. E naquele momento, então, Dario assume o reinado, Nabucodonosor com a sua família é deposto do trono, e os medo-persas, cumprindo aquele sonho que Deus deu a Nabucodonosor da imagem, da estátua, Daniel interpretou, se cumpre, porque o que Deus promete, diz e faz na história, sempre se cumpre. Então, Dario assume o trono. Belsazar é morto, sua família possivelmente pode ser presa ou colocada para fora. Já Daniel, no final do capítulo 5, ele é promovido, ele recebe de volta um trabalho e já idoso, ele passa a assumir ali a corte do governo. É como se Daniel fizesse parte, hoje em dia, do STF. Fosse chefe da Casa Civil e você verá isso aqui no capítulo de hoje, capítulo 6. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E vamos falar sobre profetas e políticos. Há sempre profetas e políticos. Também nessa história, versículo 1 em diante vai dizer assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel.
Os sátrapas tinham que prestar contas a eles. A eles quem? Esses três, Daniel mais duas caras, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Deixa eu parar um pouco aqui para nós darmos algumas observações. O que acontece aqui é que Dario está começando um novo governo. Nabucodonosor passa com seu tipo de reinado, Dario se inicia um novo governo. E nesse novo governo, ele tem ali políticos, são sátrapas, 120. Mas acima deles é como se hoje existisse o nosso STF. Há juízes entre eles, ou acima deles. E temos a Daniel mais dois caras. E eles sabem que o rei Dario tem intenções, por estar tão contente, tão alegre, tão seguro com a política cristã que Daniel faz, que ele tem intenções de promover Daniel ao chefe de tudo. E esses homens, ao ficarem sabendo, e eles são políticos, e vou entrar um pouco depois sobre isso, sobre esse espírito sombrio que muitas vezes, ou sempre há, muitas vezes não, sempre há por trás de toda a política onde ela exista, esses homens vão de alguma forma tentar denegrir a imagem, o nome de Daniel, e vai dizer que eles vão começar a vasculhar a vida de Daniel com a intenção de quedá-lo, impedi-lo que ele assuma aquele cargo que o rei quer. Como eles farão isso? Ele vai dizer, eles vão tentar achar alguma falta. E vai dizer que eles não conseguem achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem era negligente. Continua o texto. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei, ou seja, há aqui um complô. Disseram, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario fez o quê? Assinou o decreto. Então esses homens se reúnem com um complô, assim, rei Dario, assina um decreto que impeça qualquer pessoa de adorar qualquer outro Deus que não seja o Senhor. A ideia é, Dario, nós queremos que você assine um decreto para que você seja Deus durante 30 dias, para que ninguém mais adore a ninguém, só você. Você será o Deus dos 30 dias, um Deus interino, e só adorarão a você. Então, duas coisas aqui importantes sobre o rei Dario e sobre Daniel. Dario, ele assume o domínio babilônico e agora faz parte do reinado dos Medo-Persas. Segunda coisa, ele estabelece uma nova nação, um novo governo. E aqui é importante nós ressaltarmos que se você está chegando com um novo governo e você quer fazer ali os seus conselheiros, e é um governo diferente, mais jovem, novo, a observação que entre as possibilidades de quem ele poderia chamar, ele chama um idoso chamado Daniel. E ele implanta um governo que é diferente da Nabucodonosor. Qual é o governo da Nabucodonosor? É o governo da força. É o seguinte, não, eu quero que seja assim. Não tem decreto, não tem livro, não tem constituição, não tem lei. É eu quero e acabou. O que acontece aqui, e a Bíblia é fundamental para a história da humanidade, também de forma política e constitucional, que aqui você percebe uma diferença, onde Dario implementa um governo não mais pela força, mas através da lei. Agora, há leis, e eles vão dizer aqui que as leis dos Medo-Persas, quando são assinadas, decretos, não podem ser revogados.
Então eles dizem, rei, argumentamos isso, faça um decreto e assine. Então a Bíblia colabora em muito para a Constituição, para a história humana, sobre as leis. Desde as leis de Deus, que são irrevogáveis e são perpétuas, eternas, como também história de reinos que se implementam da parte de Deus através de leis. E uma outra observação sobre Dario é que ele é esse tipo de líder que vai ouvir pessoas que não contêm um caráter cristão ou não têm o Espírito Santo. E por ouvir pessoas que não têm o Espírito Santo, ele vai acabar, vamos ver mais à frente, você conhece o texto, ele vai dando uma lei que ele mesmo vai se arrepender. Porque a verdade é que nós nem sempre temos, da parte de quem nos assessora, toda a verdade. Às vezes nos falta melhores informações. Um exemplo, eu postei semana nas minhas redes sociais, no meu Twitter, lá no meu Instagram, dizendo o seguinte, a paternidade me ensinou que geralmente que o filho que corre primeiro para você chorando para contar uma história, ele geralmente não é a vítima, ele é o criminoso, ele é o opressor. Como assim? Às vezes, nós tomamos atitudes erradas, nós tomamos ações erradas, porque nós agimos prematuramente, sem antes observar todas as informações. Já enfrentou assim com seu filho uma vez? Você está em casa e vê um filho seu chorando, correndo, e assim, pai, o meu irmão me bateu, o meu irmão tomou meu carrinho de mim, pai, meu irmão pegou o meu carrinho, pegou meu caminhão. Você fala assim, como é que é? Não, isso não pode. Aí você, por meia informação, você vai até aquele seu outro filho, assim, como é que pode, rapaz? Você pegou o carrinho do seu irmão, isso não se faz. Ele fala assim, pai, ele te contou que eu peguei porque você estava batendo na minha cabeça com um caminhão? Eu diria, não, ele não me contou isso. Bom, é uma boa história. Nesse caso, já não é mais roubo, já é legítima defesa. O rei Dario, ele vai assinar um decreto porque está ouvindo um complô de pessoas mal intencionadas. Ele vai sofrer logo depois por causa disso. O que aprendemos com Daniel? Então nós temos os políticos em complô, onde é esse ambiente sombrio por trás da política, mas também temos Daniel. Daniel é um profeta velho, um cara esgotado, um cara idoso. Daniel, chefe de Estado, com 80, 90 anos, o que nos diz aqui o seguinte, ninguém é velho o suficiente para que não possa servir e nem aprender. Como eu disse, Dario poderia pegar pessoas jovens, assim como Nabucodonosor pegou Daniel com os 3 jovens. Pessoas fortes, jovens, esclarecidas, cheias de saúde, cheias de energia. Só que Daniel é um cara velho que tem experiência, que tem discernimento. E você verá também nesse capítulo que ele é também identificado como alguém que está cheio do Espírito dos deuses. Ele é reconhecido como um cristão cheio do Espírito Santo. Então ele ainda pode, Dario percebe que mesmo idoso ainda pode servir. E Daniel sabe que também pode servir, ainda pode aprender. O que acontece hoje na nossa cultura, pensamos o seguinte, você que é idoso, só serve para ser vovó e mamãe, vovô e vovó. Você não tem mais tanta energia. O que acontece é que hoje nós confundimos energia com sabedoria. Ser jovem e ter energia não quer dizer que que você, por exemplo, tem discernimento e sabedoria. São duas coisas distintas. Sim, você pode ser jovem e sábio, pode ser jovem e alcançar discernimento, mas ser jovem e ter energia não é sinônimo de ter sabedoria. Então, Daniel, ele tinha 90 anos de idade quase, 80 anos de idade. Ele poderia dizer assim, olha, rei, eu sou muito idoso, eu sou muito velho. Mas ele sabe que ele não é apenas um escravo, um eunuco. Ele é um missionário na Babilônia, o que hoje seria o Novo Iraque. Ele sabe que está ali com um propósito da parte de Deus. E tem visto isso há 90 anos, 80 anos Deus o usando. Daniel nos ensina que, mesmo com idade avançada, nós temos que continuar sendo fiéis, temos que continuar servindo e continuar aprendendo. Então, 3 observações aqui sobre esses primeiros versículos. Primeiro deles, se você é fiel ao Rei dos Reis, Jesus, você é um presente para qualquer líder ou organização. Porque Daniel foi fiel até então ao Rei Jesus,
Dario consegue ver que esse tipo de gente que serve a Deus, que é fiel a Deus, que é temente a Deus, que responde a uma vida contrária, com humildade, com amor, sabe, com atitudes de educação. Dario percebe que mesmo alguém com idade avançada, com esse espírito, é um presente no seu governo. É alguém a se ter perto para governar de uma igreja a uma empresa, a uma nação. A segunda coisa que aprendemos é que ser cheio do Espírito Santo é produzir o caráter de Cristo mesmo quando se está sob pressão. Daniel nos é um exemplo nesse texto de que quando nós estamos sob pressão, é nesse momento que vamos de fato manifestar, se somos cheios do Espírito Santo, o caráter de Cristo. Um evento assim é fundamental, principal, sine qua non, aonde cada um vai manifestar aquilo que tem dentro de si, é quando for colocado sob pressão. Quando você tiver oposição, quando você não for bem recebido, quando você passar por luta, quando você tiver sofrimento, quando você não tiver o que você quer uma família, mas castraram você quer a faculdade de Deus, mas colocaram você na Babilônia, você quer voltar para casa, mas você é escravo, você quer fazer uma dieta vegana, mas querem te dar carne e vinho, sabe? É quando a pressão aumenta que de fato nós vemos a manifestação de quem de fato tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem, quando a pressão vier, vai agir de forma grosseira, violenta, descabida. Quem tem, vai agir de forma educada, sensata, humilde, crendo que Deus está no controle. A terceira coisa que vemos aqui até então é sobre esta ficha limpa de Daniel. Gente, imagine se Daniel concorresse hoje ao governo do Estado, que está em séria crise, ao governo federal, que hoje passa por grandes lutas e dificuldades, se ele concorresse ao Senado, à prefeitura. Daniel é um cara que você não pode encontrar nada em sua ficha. Vale lembrar que Daniel não chegou para a política agora. Daniel está como auxiliar, trabalha no governo há 70 anos. São 70 anos, eles dizem, nós não temos como encontrar nada na ficha desse cara, porque ele é fiel a Deus. E se alguém é fiel a Deus e teme a Deus, isso vai respingar em fidelidade e temor também aquilo que Deus o coloca para estar participando e agindo. Nós temos Daniel como profeta e nós temos aqui também esses políticos. Esses homens que agem de forma obscura, secreta. A política muitas vezes é aquilo que eu vou chamar de um governo paralelo neste mundo agindo, sabe? Há um governo claro, um governo exposto, um governo que nós votamos e aprovamos e somos, participamos de leis, mas o que você percebe hoje aí, no nosso estado, governo, município, é que há uma sombra pavorosa por trás da política. Isso não é novo, gente. Isso é muito antigo. Isso sempre existiu. E aqui não é diferente. Aqui há homens políticos por trás que levantam uma campanha de vigilância contra Daniel. E quando eles não encontram algo, nada que possa incriminar Daniel, eles vão influenciar o rei para que faça um decreto. Ou seja, a regra é o seguinte, gente, como vai dizer aquele cara, o juiz, a regra é clara. A regra vai dizer, se não há nada contra ele, ok, encerrou o processo. Investigamos, não achamos nada, ok, encerra-se o processo, arquiva-se, concluído. Mas nem sempre é assim que a política age nos bastidores. Aqui está claro que eles vão agir de uma forma fora a regra, porque muitas vezes os críticos, eles não criticam baseado em regras. Eles criticam ou querem se apoiar para o seu fim, muitas vezes negro e sombrio, de formas violentas, de formas não humanas, de formas covardes para os seus fins. E é isso que esses homens fazem. Eles querem colocar Daniel para que ele não assuma o lugar que o rei quer que ele assuma. O que eles fazem? Então, 3 coisas aqui importantes. Primeiro, eles não são líderes. Se eu não sou líder, eu não tenho como assinar, eu não tenho a caneta.
Então, se eu não posso canetar, eu vou fazer o quê? Política. Usar de meios políticos para que a minha vontade venha agir. Já que eu não posso ter um controle de liderança, eu vou tentar controlar por meio da política. A segunda coisa que eles fazem é que eles são mentirosos. Porque não é novo. Na política de Daniel tem muita mentira por trás, muita coisa sombria por trás. Eles vão mentira, vão dizer assim, olha, nós conversamos, estamos de acordo como quem dissesse, olha, Daniel é um risco para a gente. Esse velhinho idoso com andador e com bengala, ele pode matar a gente. Ele adora um Deus que não é o Senhor. Então eles usam de política com mentiras, sem consultar Daniel, e fazem o rei dar a canetada. A terceira coisa, eles levam o rei Dario a uma intenção, um desejo no coração, para que seja Deus por um mês. Eu fiquei pensando, imagina se você e eu tivéssemos o convite de ser Deus por um mês. O que nós diríamos? Já viu aquele filme do Jim Carrey, Todo-Poderoso? Depois teve um 2, não é mais com ele. Mas como nós nos comportaríamos se nós tivéssemos o convite, a oportunidade de sermos Deus por um mês? 30 dias, depois eu volto ao normal, a que mal tem? 30 dias onde eu serei paparicado, eu serei adorado, eu terei o poder, todos se prostrarão diante de mim, o que eu disser está dito. Poxa, isso é uma tentação muito grande. E Dario, ouvindo pessoas sem o Espírito Santo, com uma obscuridade política de controle por trás, faz com que ele assine algo, porque ele é levado a cobiçar um lugar que nenhum homem deve ocupar. Eu diria que hoje muitos líderes políticos, governadores, presidentes, senadores, pastores, líderes, professores, qualquer lugar onde se exerça liderança, um risco todos nós temos é sermos levados à cobiça de assumir o lugar de controle. E tanto nós queremos controlar todos ao nosso redor e tudo, que nós assumimos o lugar de Deus. E sabe que a consequência? Arrependimento, morte, sofrimento, dá errado e tudo entra em ruína. Quando nós lemos o versículo 10 em diante, nós temos aqui a fé versus medo. Vamos ler versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, então ele soube, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Por quê? Porque Daniel sabe que é de Jerusalém que virá o Salvador. Não digo que virá o que nós aguardamos, mas é que o povo judeu aguardava. Ou seja, depois de Daniel, Jesus já veio em Jerusalém. Então, voltar para Jerusalém 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava. Café da manhã, almoço, janta. Agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel, ou seja, eles estavam procurando, seguindo Daniel. Encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real, disseram: tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: bom, o decreto está em vigor, conforme revogada. E continua. Então disseram ao rei: olha, rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei. Ou seja, olha o plano sombrio por trás de tudo isso. Isso é política. Nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Você percebe aqui o quanto Daniel, também por esse reinado, é amado e querido. Porque é esse espírito que permeia, sabe, o ambiente que alguém que é temente e fiel a Deus e é cheio do Espírito Santo, se instala. Quando é alguém cheio do Espírito Santo presente no governo, na família, na empresa,
Ele é alguém amado e não odiado. Ele é alguém querido para ser parceiro e não o contrário. Ele não passa a ser um opositor, mas passa a ser um amigo, alguém confiável. Dario, como Nabucodonosor, amava Daniel. E o texto vai dizer que Dario faz todos os esforços para livrar Daniel. Mas os políticos vão dizer, assinou, segundo a nossa lei medo-persa, assinou, está assinado. Algumas observações aqui e opções que Daniel poderia fazer. Daniel fez o quê? Ele, quando soube o decreto, correu para o seu quarto, abriu a janela, segundo, terceiro andar, virado para Jerusalém e orou, fazendo o quê? Pedindo ajuda a Deus. Então hoje quero falar com você nesse tempo aqui sobre fé e medo. 8 coisas, opções que Daniel teria diante do conhecimento do decreto. Talvez, se fosse você, se fosse eu, nós abraçaríamos uma dessas 8. A primeira delas, Daniel poderia falar o seguinte: bom, vou obedecer a ordem do rei por 30 dias. Depois eu volto a orar. Por 30 dias eu vou deixar de orar. Deus vai me entender, porque o risco de vida é iminente. Deus não quer que eu morra. Então, por 30 dias, eu vou deixar de orar e vou cumprir o decreto, porque passa rápido, daqui a pouco eu volto a orar. Primeira opção. A segunda opção seria pernas para que te quero. Eu vou fugir. Eu vou dar no pé, eu vou embora. Vou botar a mala nas costas e vou fugir. Ou seja, medo da punição. Terceira coisa, ele podia fingir uma obediência. Ele poderia chegar em casa, verificar se não tem ninguém lá fora, se trancar no armário e orar escondido para não sofrer os danos da desobediência. A quarta coisa, ele poderia, em vez de pedir ajuda a Deus, fazer um apelo ao rei. Se ajoelhar diante do rei e falar assim: rei, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha, eu preciso orar, não me mata. Ele podia ir ao rei e apelar, se ajoelhar e implorar. A quinta coisa é que ele poderia tirar alguns dias de folga. Pedir ao rei, como Nabucodonosor enviou uma vez lá na cova, na fornalha, enviou uma missão: olha, me envia uma missão aqui para não pegar mal, então deixa eu ficar um tempo fora. A sexta coisa é que ele poderia tornar a sua oração, a sua fé, algo privado. Ele poderia não orar publicamente, mas orar apenas escondido. A sétima coisa, ele poderia ir às ruas com uma faixa e fazer um protesto. Botar nas redes sociais, hashtag Fora Dario. Poderia fazer uma carreata, um buzinaço, um panelaço, dizendo: olha, esse decreto não é aceitável. E se eu morrer, eu vou morrer como um mártir. Se alguém me der um tiro, como fizeram com o presidente americano, ou me der uma facada, como fizeram com o presidente brasileiro, eu vou morrer, mas como um mártir. Mas eu vou para as ruas. Era uma opção. A oitava e última coisa, ele poderia ignorar o decreto, ignorar os medo-persas e continuar a sua vida de oração com fé pública como sempre. E adivinha, é isso que ele faz. Ele vai aos pés do Senhor em oração e diz assim: Deus, está aqui um decreto que impede que eu tenha comunhão com o Senhor. Mas vale mais obedecer às tuas leis, a Deus, do que aos homens. Deus, esta lei ela é contrária à minha fé e à minha intimidade contigo. Deus, eu peço ajuda porque eu vou continuar orando. Eu vou continuar mantendo minha fé pública, a janela aberta. Dizendo para todo mundo que eu sou um cristão, que eu creio em Deus. E assim Daniel faz. O que você faria? Talvez você fugisse, talvez você montasse um panelaço, talvez você se escondesse, talvez, não sei o que você faria, nem eu. Mas Daniel, ele continua agindo em fé, não em medo, mas em fé. Daniel sabe que ele pode ser punido. O interessante aqui é que ele vai ser punido por isso. Você conhece a história? Ele vai ser punido. Já aconteceu com você de ser punido por fazer a coisa certa? Daniel é um exemplo. Jó é um exemplo. Jesus é um exemplo. De pessoas que foram punidas por fazerem a coisa certa. Os apóstolos são um exemplo. Às vezes fazer a coisa certa não nos garante livramento, sabe? Parceria, aplausos,
fãs, apoiadores. Às vezes fazer a coisa certa vai nos levar a nós vivermos sozinhos, sermos criticados, termos opositores, sermos julgados e sofrermos. Mas o que nos vale, gente? Nos vale a fazer a coisa certa. Nos vale a sermos tementes e fiel a Deus e vivermos segundo os princípios da palavra de Deus, mesmo que isso nos custe alguma coisa, é o que o Daniel nos ensina, porque no final nós vivemos e fazemos por um reino que é eterno e não por um reino passageiro que está diante de nós, um reino caído. É verdade, como temos dito aqui, é que aprendemos com Daniel que os reis e os reinos vêm e vão, mas esse espírito maligno, babilônico, na política, na cultura, ele continua. Foi com Nabucodonosor, foi em Babel, é com Dario, é mais à frente e continua até os dias de hoje. Falando sobre medo, aqui nós temos 3 reações de medo ou de fé. A primeira delas é a reação de medo do rei Dario. Vai dizer que o rei Dario, tem mais texto aqui, eu vou ler com você, continua dizendo assim: então o rei deu ordens. Eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões, ou seja, mesmo quando você fizer a coisa certa, você pode ser julgado. O rei, porém, disse a Daniel: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu próprio anel e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. A primeira reação de medo aqui é do rei. Qual é o medo que o rei tem? O rei tem medo da lei que fez. O rei tem medo que Daniel morra. O rei tem medo das consequências. O rei tem medo do decreto. Isso vai levar à perturbação, à culpa, à insônia. Ele fica acordado com medo, tentando achar alguma brecha para revogar o seu próprio decreto. Ele tem medo. Já os governantes, os sátrapas que levaram o rei a assinar tal coisa, eles não têm medo, eles têm fé. Mas como sempre digo, minha gente, não nos vale apenas ter fé. A questão é em fé em que nós temos. Esses homens estão cheios de fé. De fé em quê? De fé em si mesmos. Olha, fizemos o dever de casa, criamos um decreto. O rei assinou com a caneta real. E temos um decreto anterior a esse que garante que nenhum decreto pode ser aniquilado, revogado, destruído. Então nós temos fé nesta lei que fizemos. Nós temos fé em nós mesmos. Nós temos fé na política. Nós temos fé nesse plano legal assinado, mesmo que de forma equivocada e sombria política. Temos fé nisso. Já Daniel, ele não tem medo, também tem fé, mas não como os políticos. Daniel não tem fé no decreto e nem medo do decreto. Dario, medo do decreto. Os políticos, fé no decreto. Daniel, fé em Deus. Daniel tem fé. Ele pode se relacionar com Deus, adorar a Deus, orar a Deus, tendo fé em Deus. Agindo de humildade e oração. Porque esses são, não diria sintomas, mas esses são manifestações de um fruto do Espírito. Paciência, amor, domínio próprio, longanimidade, bondade, mansidão, é um fruto. Quando somos colocados sob pressão e diz, olha, você fez isso. Não, mas eu não fiz, sou inocente. Não interessa, temos uma lei, você vai ser morto. Ele age de humildade e oração. Sob pressão, Daniel continua tendo fé em Deus. Não importa o que nos aconteça. Não importa o que te aconteça. A questão aqui é se você hoje, na história, vai ter medo ou fé. Vai ter medo das consequências, vai ter medo da cultura e por isso vai se omitir, tornar sua fé pública e parar de orar. Ou se você vai ter fé, mas em meios que não são o próprio Deus. Vai ter fé porque tem um documento assinado,
vai ter fé. Não, gente, olha só, não que um documento assinado não tenha valor, tem. Claro que tem valor. Tá, tem valor. Mas não nos basta colocar fé em uma caneta. Não nos basta colocar fé em um sistema deste mundo político totalmente corrompido. Daniel nos diz que temos que colocar fé em Deus. Fé em Deus para a enfermidade. Fé em Deus para o desespero. Fé em Deus para a descida econômica e financeira. Fé em Deus para as emoções. Fé em Deus. Daniel diz, eu não tenho medo, mas também não tenho fé nisso. Eu tenho fé em Deus. Ele nos ensina assim. E a oração de Daniel nos ensina 7 princípios sobre a oração, vou ler com você. Primeiro deles sobre a oração, Daniel vai nos mostrar, número 1, sua fé deve ser pública e não privada. Venho dizendo isso já 2, 3, 4 semanas. Daniel vai ao seu quarto, abre a janela, não está preocupado se alguém pode ver ou não, embora haja um decreto, ele diz, olha, a minha fé é pública. Eu declaro que sou um cristão, que creio em Deus publicamente. Hoje muitas pessoas estão dificultando situações na família, no trabalho, no meio social, porque estão guardando a sua fé para si. Quando é tempo de anunciarmos com amor, com humildade, com educação, que é um Deus que salva, que é um Deus que liberta, que é um Deus que está no controle de todas as coisas. Então a oração de Daniel torna a sua fé pública. Lembrar que Nabucodonosor constantemente estava no seu palácio, no terraço, contemplando o seu reinado, orando para si, fez uma estátua de ouro e disse, se prostrem diante de mim. Daniel não ora para si, Daniel ora a Deus, se ajoelha diante de Deus. A oração é se prostrar diante de Deus e glorificá-lo. Terceira coisa, Daniel nos ensina que o seu caráter vai ser tão forte quanto a sua vida de oração. Se a sua oração é forte, não forte de poder, mas o tempo, a intencionalidade, o propósito, se você tem uma vida de oração forte, o seu caráter vai ser forte. É claro, pessoas que não vão demonstrar na sociedade, na comunidade, na família, na política, um caráter forte em Deus, diz que a sua vida de oração é fraca. Quanto mais nós oramos, mais nos parecemos com Deus, porque maior a humilhação há em nós. A quarta coisa é que a oração é como você vai a uma batalha ou você passa por meio dela. Daniel está com um decreto que diz, você pode sofrer a uma guerra contra aqueles que servem ao seu Deus e você faz parte. Como ele batalha essa guerra? Ele não batalha com uma hashtag, ele não batalha com panelaço, mas ele batalha com oração. Como nós lutamos as nossas guerras? A oração. Como lutamos com a pandemia? Oração. Mas pastor, não tem que fazer, meu irmão? Oramos para que Deus traga ciência, Deus traga conhecimento, Deus traga vacina. Daniel vai orar e diz, Deus, me ajude. Esse me ajude quer dizer, me dê sabedoria. Senhor, dá uma saída, ou depois da cova, ou antes da cova. Deus, faz alguma coisa. Então a oração vai nos levar a todas essas esferas, que pode ser ciência, sabedoria, tecnologia e governos. Oração. Quinto, o único remédio para o pânico é a oração. Ou você acha que possivelmente Daniel não ficou um pouco em pânico ou apavorado? Por mais que alguém não demonstre fisicamente com ações descontroladas, mas no seu interior, há receios, há pânico. Ele nos ensina, a melhor forma de nós remediarmos o pânico é a oração. Não é a violência, não é o grito, não é a correria, é a oração. A sexta coisa das 7 é que quando não há mais nada o que você possa fazer, sempre há uma coisa que você pode fazer e é de graça. Ore. Pastor, não há mais nada que eu possa fazer em relação a esse decreto. Não há mais nada que eu possa fazer em relação a esse diagnóstico médico. Não há mais nada que eu possa fazer em relação à minha vida econômica. Ainda assim, quando não há mais nada para você fazer, há uma que é de graça. Ore, Daniel nos ensina. Sétimo e último, a oração é menos sobre mudar o seu futuro e mais sobre prepará-lo para enfrentar esse futuro. Gente, a oração é menos sobre Deus mudar
o futuro e mais sobre Deus capacitar você para enfrentar esse futuro. A oração é menos sobre Deus, não deixe isso acontecer. A oração é menos sobre Deus, eu não quero que isso aconteça, porque há coisas são inevitáveis. Deus ou está fazendo ou está permitindo. Então a oração tem mais de Deus, o futuro está diante de mim. E eu quero que o Senhor me prepare para isso. Prepare o meu caráter, prepare a minha língua, prepare as minhas emoções, prepare, Deus, a minha personalidade, meu comportamento. Deus me ajusta, Deus me converte, Deus me coloca no prumo. Então oração, minha gente, tem menos de pedir para Deus mudar o futuro, não que isso não possa acontecer. Você pode orar, Deus, da tua vontade. Jesus orou, Pai, da tua vontade, se for, afaste de mim esse cálice. Mas contudo, o mais importante, que a sua vontade seja feita. Então a oração tem mais de Deus me capacita para passar por isso. Deus me capacita para receber esse diagnóstico. Deus me capacita para viver esse tempo de desemprego, pandemia. Deus me prepara, o meu caráter, as emoções, Deus, a minha índole, me coloca no controle para poder ouvir isso que eu estou ouvindo, para poder enfrentar isso que eu estou enfrentando. A oração tem mais esse teor. Vamos continuar, versículo 19 ao 24. Falamos sobre libertação versus destruição, porque sempre há os dois, libertação ou destruição. O versículo 19 vai dizer assim: logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, ou seja, esse cara ama Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente... Gente, pausa aqui. Eu fico impressionado com o testemunho que os reis ímpios, maus, perversos vão dar sobre Daniel. Porque Daniel não tem uma fé privada, tem uma fé pública. Mas é Daniel, você que é um servo de Deus e que você que serve a Ele continuamente, continua. Será que esse Deus pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. À vista de Deus, também contra ti, não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, essa história que geralmente você, papai e mamãe, não conta na beira da cama para o seu filho. Essa é a hora do terror da história, porque a história não acaba com Daniel saindo. Ela fica bem complicada no final. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Nessa hora o seu filho faz: que terror, mamãe, e não consegue dormir. Mas essa é a história completa da história de Daniel, porque sempre há libertação e sempre há destruição. E é aí que eu quero pausar com você nesse texto, sobre a libertação que Deus dá a Daniel. Alguns vão dizer assim: olha, os gatinhos lá não comeram Daniel porque eles não estavam com fome, olha, estavam alimentados, Daniel deu sorte. Então o que houve aqui? Em seguida, os homens, esposas e mulheres são jogados. Vai lembrar aqui, gente, vamos lá. A cova dos leões, ao contrário do que muitos podem pensar ou desenhar, também há contradições de formato, assim como a fornalha. Não é uma casinha, uma portinha na frente. São covas. É um lugar ou construído com abertura em cima ou no chão. Aqui pensa-se como se fosse um fosso com leões dentro e Daniel, de muleta, andador, foi jogado de cima para baixo. O relato aqui vai dizer que quando jogaram os homens, as mulheres e as crianças, antes de chegarem ao fundo, os leões comeram. Eles nem bateram no chão, o leão já pegou no alto. Então o leão alimentado não estavam com fome. Daniel foi jogado. Os leões não o comeram, mas ele recebeu uma libertação. Isso nos mostra
E vale dizer que, assim como a fornalha, o livro de Daniel é um livro que tem conexão direta com o Apocalipse, um livro profético e um livro escatológico, isso nos fala sobre libertação e destruição. Isso vai nos contar que aqueles que conhecem a Deus, aqueles que servem a Deus, eles não sofrerão destruição. Em contraponto, aqueles que não servem a Deus e não conhecem e não são conhecidos por Deus, sofrerão destruição. Esse texto, esse capítulo nos mostra que há uma cova, que é a libertação e destruição. Essa cova representa aqui a vida que vivemos neste mundo, onde nós, quando morrermos, seremos lançados em um outro buraco. E lá morreremos em pecado, em acusação, condenação, destruição eterna. Ou nós temos como Daniel um Salvador. Aquele qual entra na história, entra nesta cova, que é a vida humana, o pecado, e impede que os seus filhos sofram destruição, mas são libertos. Esse texto, Daniel, não se trata sobre os leões não comem pessoas que amam a Deus. Esse texto se trata sobre destruição e libertação, sobre vida eterna e sobre condenação eterna. Vai dizer que um leão aparece, que um anjo apareceu de Daniel. Um anjo apareceu e me libertou. Aqui alguns comentaristas vão dizer assim, eu gosto do Spurgeon, vai dizer assim, olha, uma brincadeira vai dizer, Daniel saiu ileso porque ele era tão velhinho, tão magrinho, pele e osso, com dieta vegana, que o leão não teve fome. Já os políticos eram gordinhos, alimentados com carnes e vinho, e então foram saborosos. Mas brincadeiras à parte, nós não sabemos assim exatamente se esse anjo do Senhor aqui era o próprio Cristo como estava na fornalha. Mas comentaristas vão dizer que possivelmente Cristo se apresenta, ou esse anjo do Senhor se apresenta talvez em uma imagem representativa de um leão. Que é o nosso tema de hoje, o leão da tribo de Judá versus a cova dos leões. Imagina comigo se realmente foi assim, não estou dizendo que foi, mas imagina comigo algo assim realmente maravilhoso. Daniel é jogado, os 3 leões estão lá, mas no meio deles, como havia um homem na fornalha, há quem sabe um 4º leão. Essa é uma suposição de comentaristas estudiosos. Cristo, o leão da tribo de Judá, ele se manifesta em um formato onde os leões que não falam poderiam, como um desenho, falar e perguntar assim, você está com ele? E o leão diria, sim, ele é meu, está comigo. E os leões então se afastam, porque o leão da tribo de Judá é maior, mais forte que os leões. Então, eles não agiram contra Daniel, porque o leão da tribo de Judá estava ali reinando, e os leões, então, de alguma forma, obedeciam e o serviam. É só um pensamento muito maravilhoso. Mas Daniel vai dizer, o anjo do Senhor apareceu e me livrou. Não sabemos se em figura humana, em figura de um leão, mas lá estava ele livrando Daniel. Mas se não bastasse essa história de uma libertação, a Bíblia vai enfatizar que é uma libertação de uma morte, de uma cova, destruição eterna. Por exemplo, sempre lembrar aqui, eu sempre termino assim, que Jesus é o melhor e maior Daniel. Daniel é jogado em um buraco e sai de lá, porque Deus o livra da morte. Assim como foi com José. José é lançado em um buraco para morrer. Seus irmãos vão dizer, como esses políticos, vão dizer para o seu pai, olha, papai, José foi comido, mas Deus o livra daquele buraco. E por último, no Novo Testamento, Jesus igualmente é jogado em um buraco, em uma cova. Com uma pedra é tapado, como o de Daniel. Tem o selo romano, como Daniel tem um selo medo-persa, mas também ali Deus livra Jesus da morte. Isso é um sinal bíblico de Daniel, de Cristo, de José, que há salvação, libertação somente em Jesus da morte e da destruição. Mas se Daniel é liberto, esses casos são destruídos. Porque isso acontece. Nós não podemos passar a mão na parte ruim da história. Escute-me aqui, você que não é cristão, há libertação para aqueles que estão em Cristo, mas também há destruição para aqueles que não estão em Cristo. O que acontece aqui é que uma lei, que eles vão dizer que não pode ser revogada, a lei medo-persa, há uma lei que diz que serão jogados homens e a sua família serão punidos. Essa é uma forma violenta de impedir que os criminosos sejam encorajados. Quando há uma grande punição violenta, o crime é desencorajado.
Então, uma lei que diz, para desencorajar os criminosos, eles serão mortos com as suas famílias, com sua esposa e com os seus filhos. Exigia uma punição no mesmo ato. Foi pego, foi descoberto, foi punido, morre agora. Não tem corte, não tem apelação, não tem recorrer, não, você vai ser morto. O que aprendemos aqui sobre destruição é que há sim uma destruição eterna para aqueles que não servem a Deus. Ponto. Mais uma observação aqui para você que é pai, para você que é líder, para você que exerce algum tipo de liderança, para você que é marido. Quando líderes, maridos, pais tomam decisões impensadas, sem essa orientação bíblica e do Espírito Santo, de forma sombria, de forma covarde como eles fizeram, no final não sofrerá só você, sofrerá a sua família inteira. Perguntamos assim, pastor, mas por que uma criança foi jogada na cova dos leões, se só o pai que era político fez complô contra Daniel? Porque quando um pai, um líder, toma atitudes descabidas, impróprias, fora da vontade de Deus, sofre a esposa, sofre o filho, paga o pai, paga o filho. Quando um pastor, tem atitudes incabidas, quando o pastor tem uma atitude imprópria, quando um líder tem uma atitude fora da vontade de Deus, sofre os membros, sofre os irmãos. Quando um governante, um presidente, um prefeito, um deputado, um senador, governador, tem atitudes incabidas, impróprias, desviadas, sofre ele, sofre o povo, sofre o pobre, sofre a nação. Por isso o que aprendemos aqui com esses homens é cuidado você pai, você chefe, você pastor, você líder. As suas ações vão respingar nas pessoas próximas a você. E por último, nós temos versículo 25 ao 28, que fala sobre coragem versus compromisso. Vamos ler o texto que vai dizer assim: Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Observações aqui, gente. Daniel está entre ter coragem para continuar orando e crendo em Deus, ou simplesmente se comprometer com o decreto do rei, que é contra os princípios da sua fé cristã. Daniel tem que escolher entre se comprometer com uma lei que é contra a sua fé, ou ter coragem de ser fiel ao seu Deus e à sua fé. Acontece que coragem e medo são contagiantes. Se você é alguém que tem medo e conversa com medo e sobre medo, as pessoas ao seu redor vão ter medo. Daniel é alguém que tem coragem, humilde, mas coragem para manter firme a sua posição cristã. O que acontece a sua coragem contagia, também Dario. Daniel, ele tem uma coragem que vai contagiar o rei. O rei aqui está dizendo o seguinte: olha, gente, eu primeiro fiz um decreto que era o seguinte: eu sou Deus, me adorem. Mas a coragem de Daniel, a sua fé, me encorajou a anular o decreto e dar um novo decreto. Qual é? O novo decreto é: Deus é Deus. Adorem a Deus. Tenham fé em Deus. Se prostrem diante de Deus. Ou seja, a minha coragem para ser fiel a Deus em uma cultura babilônica opositora à fé cristã, sem medo, vai encorajar outros a mesma coragem. Mas se você e eu tivermos medo da nossa fé, por conta das consequências, nós influenciaremos, contagiaremos os outros também com o medo. Se Daniel assume simplesmente o compromisso com aquele decreto contra a sua fé, algumas coisas aconteceriam. A primeira delas, se ele não tivesse coragem, as pessoas não ouviriam falar de Deus. Porque Daniel tem coragem,
e Deus o livra, vai dizer o texto que esse homem vira para as pessoas, faz assim, povos, de línguas, nações, eu agora tenho um decreto que vocês ouçam falar do Deus de Daniel e o sirvam. Se Daniel é alguém medroso, não tem coragem para ser fiel a Deus, o que acontece é que essas pessoas que virão após ele não conheceriam a Deus. A sua fé, a sua coragem providenciará que pessoas ouçam falar do seu Deus por causa da sua coragem. A terceira coisa que vemos aqui é que Daniel foi corajoso mesmo quando não havia adeptos, fã-clube, manifestações a seu favor. Daniel não está vendo aqui grandes avivamentos. Daniel não está vendo aqui movimento de pessoas se batizando, falando em línguas. Não, Daniel não está vendo nada acontecendo. Mas ainda assim, ele está sendo fiel ao seu Deus. Porque a fé que nós temos não é fé para sermos bem-sucedidos. Nós temos que ter fé para sermos fiéis a Deus. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Não ganhamos fãs, não ganhamos pessoas que nos elogiem, não ganhamos pessoas que são adeptos da nossa fé, mas Deus não nos dá fé para termos fama, sucesso, sermos bem-sucedidos. Deus nos dá fé para nós continuarmos crendo em Deus. É para isso que serve coragem para ter fé. E aqui o que Dario vai dizer é o seguinte, algumas coisas que Dario vai dizer com o seu último texto. Primeiro, ele vai dizer que Deus é um Deus global. Todos os povos e línguas adorem a Deus. Segunda coisa, que Deus é o Deus pessoal, vai dizer, adorem o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo. Olha só, um ímpio vai dizer, o Deus de Daniel é um Deus vivo, não é morto, é um Deus pessoal. A terceira coisa que a coragem de Daniel vai manifestar é que esse homem vai dizer que o Deus de Daniel é um Deus que o seu reinado permanece para sempre, como quem diz, o meu reinado não é para sempre, o Deus desse cara, ele é para sempre, por causa da coragem de Daniel. A quarta coisa, vai dizer que Deus é rei. A quinta coisa, o próprio Dario vai dizer que Deus de Daniel é um Deus bom. A sexta coisa vai dizer que o Deus de Daniel é um Deus que transcende, um Deus imanente, vai dizer, o Deus de Daniel é um Deus que faz sinais e faz maravilhas. Olha o que esse homem está dizendo. A sétima coisa, Dario vai dizer, o Deus de Daniel é um Deus que salva. O Deus de Daniel é um Deus salvador. Como o mundo pode conhecer um Deus salvador? Através da fé, fidelidade e coragem dos seus servos aqui nessa cultura babilônica. E oitavo, o próprio Dario vai dizer que o Deus de Daniel é um Deus generoso, fez Daniel prosperar durante os reinados. Olha, gente, o Deus de Daniel é um Deus que salva, é um Deus que faz as maravilhas, é um Deus que está em todo o universo, é um Deus que é bom, é um Deus que faz milagres, é um Deus pessoal que é vivo e é um Deus que salva e um Deus que prospera. Como esse cara conheceu esse Deus? Pela coragem, pela fé, pela obediência e por tornar público a sua fé Daniel diante dos homens. Daniel vai da cova ao palácio. E aqui, embora alguns pensem e vão dizer que Deus vai nos levar da cova ao palácio. Deus vai me levar da pobreza para a riqueza, pastor. Eu oro a Deus para que Deus me leve, Deus me honre, Deus me leve do almoxerifado até a presidência da empresa. Que Deus me honre, me leve de vereador a presidente. Que Deus me honre, que Deus me leve de reserva a titular. O texto aqui, minha gente, não é sobre isso. O texto aqui fala que Daniel foi da cova ao palácio. Aqui o texto é específico. Daniel é um texto escatológico, apocalíptico. Deus é aquele que leva os seus da cova ao palácio. O que é a cova? A cova é a vida neste mundo. A cova é o buraco da morte eterna. Deus é um Deus que nos tira da cova da morte eterna e nos leva para o seu palácio. O texto aqui não é de honrarias preciosas, poder político, influência. Aqui, Daniel está nos ensinando que Deus é Deus que salva da morte para a vida, que nos tira do pecado da morte e nos leva para o seu palácio eterno. Quem em casa pode dizer amém comigo, glória a Deus. E por último, eu vou terminar te lembrando que Jesus é o maior Daniel. Minha gente,
cansamos de ensinar você que está novo com a gente, pouco tempo com a gente, conhece a gente há pouco tempo aqui, a nossa comunidade de fé, o nosso culto, o nosso jeito, a nossa palavra. Nós aqui insistimos 100% que é tudo sobre Jesus. Daniel não é sobre Daniel, Daniel não é sobre leão, Daniel não é sobre fornalha, Daniel não é sobre fazer dieta vegana, Daniel não é sobre inteligência. O livro de Daniel, toda a Bíblia é sobre Jesus. Daniel é um exemplo do Antigo Testamento, da fidelidade que havia em Deus, o qual Jesus vai cumprir melhor. Daniel é aquele que será tirado, que entrará na história da cultura babilônica, para então ali transformar reinos e reinos, gerações, passando por covas, levando o Deus vivo. Jesus é aquele maior e melhor que vem na história, também é jogado numa cova, ressuscita, é salvo, para então criar para si um novo povo, uma nova aliança, uma família. Daniel é sobre Jesus. Eu vou terminar lendo essa semelhança que há de Daniel e Jesus, mas Jesus sempre como muito melhor e maior do que Daniel. 10 coisas. Número 1. Daniel e Jesus tiveram líderes políticos com inveja e falsas acusações para prendê-los e matá-los. Daniel e Jesus pediram que o líder político sênior os declarasse inocente e sem falhas. Daniel e Jesus pediram ao líder político sênior que poupasse da sentença de morte. Daniel e Jesus foram jogados em uma cova e deixados para morrer. Daniel e Jesus tiveram o seu poço coberto com uma grande pedra. Daniel e Jesus tiveram o seu poço, a sua cova, o seu buraco, protegido por uma pedra e selado com o selo do governo. Daniel e Jesus fizeram amigos amorosos e correram para o túmulo, fizeram amigos amorosos que correram para o túmulo de manhã cedo. Os discípulos com as mulheres em Jesus, Dario em relação a Daniel. Daniel e Jesus derrotaram a morte e se afastaram de sua tumba de manhã cedo. Daniel e Jesus ressuscitaram como no segundo comando de um reino medo-persa e Jesus em relação ao céu. E por último, Daniel acabou morrendo. Não na cova, mas acabou morrendo. Daniel acabou morrendo, mas, no entanto, Jesus derrotou a morte e ressuscitará consigo Daniel, você e eu com os mortos. Jesus é o maior Daniel. Jesus é o Salvador. Jesus é o libertador. Daquilo que aprendemos hoje aqui nesse capítulo 6, é que nós estamos diante de fé e coragem, minha gente. Estamos diante de nós praticarmos, quando formos pressionados na cultura, com o fruto do Espírito ou desequilibrados. Está diante de nós hoje aqui libertação e destruição. Está hoje diante de nós fé na cultura, medo da cultura ou fé em Deus. Aonde você está? Quem é você hoje? Talvez o que você enfrenta hoje, mesmo como um cristão, faça com que você mantenha a sua fé privada e não pública. Faça com que você tenha medo das consequências da fé em Deus. Talvez faça com que você se agarre e confie em coisas deste mundo e não em Deus, como os políticos. Mas o convite hoje aqui é você crer, se agarrar em Deus. Mesmo que por fazer a coisa certa você sofra. Mesmo que por fazer a coisa certa você ganhe inimigos, críticos, juízes. Nos cabe antes obedecer a Deus do que aos homens. Vamos obedecer às leis, não vamos atravessar sinal vermelho, não vamos deixar de pagar os impostos, não vamos deixar de cumprir com as leis deste mundo. Sabe, não vamos deixar de cumprir as leis, mas a cultura que nos rodeia, não só na política, mas tudo que nos rodeia, vai tentar nos colocar na parede para impedir que a nossa fé seja pública, na faculdade, no colégio, no trabalho, na política e na família. Hoje, faça como Daniel. Quando você não tiver mais o que fazer, há uma coisa a se fazer. Ore e diga a Deus, eu confio em Ti. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu perca amigos, mesmo que me entristeçam, Deus, mesmo que me joguem na cova dos leões, há um leão que está acima de qualquer leão dessa cultura. É o leão da tribo de Judá.
o qual eu vou honrar, vou obedecer e vou ser fiel. Há uma cova muito pior do que críticos. Há uma cova muito pior do que inimizades. Há uma cova muito pior do que sofrimentos momentâneos. É a cova da destruição eterna, o qual só Jesus pode nos salvar. E se você nos assiste, você não é um cristão, saiba de uma coisa. Há dois meios, libertação e destruição. Não há meio termo. A libertação é para aqueles que conhecem a Cristo, Cristo os conhece através da adoção pelo seu sangue. E a destruição para aqueles que não conhecem a Cristo, não são conhecidos por Ele, que representa aqui os políticos, as suas esposas e os seus filhos. Então hoje eu quero orar para que Deus derrame no seu coração hoje fé para ter coragem. Escute-me aqui, fé e coragem são uma grande epidemia, eles contagiam. Quando você teme, a sua família teme. Quando você tem o poder de Deus, a sua família tem o poder de Deus. Seus amigos têm o poder de Deus. Teme o que eu digo temem porque Deus não pode fazer. Quando você teme mais a cultura do que Deus e tem medo do que está ao seu redor, isso influencia, contagia. Agora, se você é corajoso, diz, não, eu creio em Deus e vou ser fiel a Deus. E como os 3 amigos de Daniel, mesmo na Nabucodonosor, que você me joga nessa fornalha, se Deus quiser me livrar, me livrará. Se não quiser, eu vou ter coragem e vou crer em Deus. Sabe o que é isso? Isso contagia. A sua família terá com você coragem para orar e para crer que Deus está no controle da história. Curva sua face comigo, vamos orar nesse dia de domingo, em nome de Jesus. Vamos orar com fé. Deus, eu quero orar, ó Pai, entregar a Ti cada coração, cada mente. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desesperadas, que estão em pânico, ó Pai. Aprendemos com Daniel, ó Pai, que o melhor remédio para o pânico é a oração. Uma oração corajosa, com fé, pública. Deus que tornará o Senhor conhecido, Pai, e dará testemunho da Tua glória. Assim como o rei Dario, Deus ficou, Senhor, foi encorajado pela coragem de Daniel e teve coragem de anunciar um decreto de oração a Deus. Deus, que o Senhor nos dê coragem para influenciar pessoas ao nosso redor a também terem coragem, Senhor, não temer, mas terem coragem no Teu livramento, no Teu governo, no Teu poder. Deus, que os meus irmãos sejam fiéis a Ti, que eles se preocupem mais em temer e ser fiel ao Senhor com coragem, do que, ó Deus, serem queridos e ganharem novas amizades, novos seguidores. Deus, que possamos ser fiéis a Ti, humildes, educados, justos, sábios. Daniel tem muito a nos ensinar. Deus, mesmo pessoas que hoje estão idosas, velhas, cansadas, aposentadas, Daniel poderia ter, Senhor, se guardado, se escondido. Mas Ele nos ensina, ó Pai, que nos aposentamos do trabalho secular, mas não nos aposentamos da vocação missional de testemunharmos ao Senhor as nações. Então, Deus, hoje dê coragem ao Teu servo. Deus, ajude com o diagnóstico médico, ajude a crer, ó Deus, diante dessa pandemia, Senhor, da dificuldade do seu poder econômico, da sua renda. Ajude, ó Deus, com o seu pânico, com a sua mente, em nome de Jesus. E eu oro, ó Pai, para aqueles que não são cristãos em Cristo Jesus, não conhecem ao Senhor, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, onde minha voz chegar, ó Deus, que hoje haja salvação. Que eles entendam, ó Deus, que se hoje eles não crerem em Jesus e não fizerem de Jesus o Senhor da sua vida, Deus, o que eles esperam é destruição. Precisamos sim, ó Deus, falar de vida eterna, de morte e ressurreição. Precisamos falar, ó Deus, de inferno. Deus, que as pessoas entendam que hoje precisam dizer, Deus, dá-me fé para crer em Jesus. E sejam então salvas, regeneradas, justificadas por meio da fé em Jesus e da adoção de filhos pelo sangue da cruz de Jesus. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e todos digam amém.